Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha, tá certo? Eu sou Elano Maia e sou aqui do canal Fla Champion, tá certo? Esse canal que é comprometido com você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, tá certo? Para trazer informações sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que está rolando no Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? E nessa oportunidade, meus amigos, eu quero convidar para que você venha se inscrever nesse canal, tá certo? O canal Fla Champion. É muito fácil, é de graça, é gratuito, tá certo? Debaixo do visor a qual você está me vendo, você verá o nome que está escrito em vermelho, escrito inscreva-se. Você toca nele, tá certo? Do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual também você vai escolher a opção todas, tá certo? Para que assim o YouTube venha lhe notificar para vídeos novos e também entradas ao vivo através de lives. E aproveitando também, meus amigos, eu quero pedir a vocês que se inscrevem nesse canal, tá certo? Que você comente, deixe o like, tá certo? Porque a sua inscrição ela será validada a partir do momento em que você se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like e o comentário. Aí o YouTube vai validar a sua inscrição, tá certo? Se você se inscrever e ativar o sininho das notificações, com poucos minutos o YouTube lhe taxa como um perfil robô, tá certo? Para que não aconteça isso, deixe o seu like, comente, tá certo? Veja um pouquinho dos vídeos para que você venha ser um perfil ativo e um perfil que incentiva, né? Que é um apoiador aqui do canal Fla Champion, tá certo? Mas meus amigos, vamos fazer aqui uma análise acerca do jogo de ontem, né? Se for para trazer aqui uma análise dentro do jogo, eu vejo como um jogo satisfatório, tá certo? Eu vejo como o Flamengo jogou realmente com o propósito de vencer. Essa que é a verdade. Na minha opinião, o Flamengo jogou de igual para igual com a equipe do Atlético Mineiro, tá certo? Eu vejo o Flamengo aí no primeiro tempo sufocando a equipe do Atlético Mineiro, né? Fazendo com que a equipe mineira viesse ter dificuldade para sair do seu próprio campo. O Flamengo foi pressionando, foi ali com a linha alta, marcando em cima, né? E a equipe do Atlético Mineiro não conseguindo ali, a não ser se fosse com uma bola lançada direto, né, para a área do Flamengo, numa tentativa ali de uma bola vadia ali na área do Flamengo. Mas a gente via que o Atlético Mineiro encontrou muita dificuldade para encontrar espaço realmente ali dentro do sistema tático do Flamengo, né? O Flamengo ontem foi para o campo com Hugo, Rodinei, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, João Gomes, tá certo? Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, tá certo? O que acontece? A gente pode aqui, no primeiro tempo, enfatizar que a equipe do Flamengo se comportou bem. Não sei se você concorda comigo, o Flamengo se comportou bem, entendeu? Soube pressionar a equipe do Atlético Mineiro, fez uma marcação alta, pressionou. A equipe do Atlético Mineiro estava igual à equipe do Palmeiras, tá certo? A equipe do Palmeiras joga com aquela bola lançada, né? O time do Palmeiras não é aquele time que sai com a bola tocando, valorizando a bola, né? E o Atlético Mineiro estava da mesma maneira ontem, né? Tava ali encontrando dificuldades para sair do seu próprio campo de defesa e muitas das vezes lançava direto, buscando ali os seus jogadores ali na frente, né? O Nacho, o Hulk, mas o Flamengo sempre interceptava ali com a linha de defesa bem armada, né? Com o Fabrício Bruno, com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz. E foi assim, meus amigos, até os 42 minutos, né, do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, no lance ali, um chute de fora de área do Arana, né? Foi muito questionado também o espaço que o Arana teve para chutar de fora da área.
Muitos questionam ali o posicionamento do Arão, né, que estava só, tá certo? E nesse chute do Arana, o goleiro Hugo, né, ele realmente foi uma defesa muito difícil. Eu não sei se com o Diego Alves ia ser diferente. Não dá, né, para a gente prever essas coisas, mas o Hugo, ele vendo que havia de certa forma no meio da área ali duas possibilidades, né, o Davi Luiz na sua frente e o Fabrício Bruno um pouco mais pela direita, ele acabou por circunstância do chute forte do Arana, né, que foi um chute bem forte mesmo, ele espalmou essa bola para o meio da área, né? Aí foi onde o Davi Luiz e o Fabrício Bruno não se atentaram, né, para o lance e deu oportunidade para o Nacho fazer 1-0 para o Atlético Mineiro aos 42 minutos do primeiro tempo, tá certo? Findado aí o primeiro tempo, a equipe do Flamengo retorna, a equipe do Atlético Mineiro também, tá certo? A gente vê que o Flamengo no segundo tempo propõe, né, o jogo, faz a mesma pressão que esteve fazendo no primeiro tempo. O Flamengo não diminuiu o seu ritmo, né? E logo ali nos 19 minutos, numa saída de bola do Felipe Luiz, ainda no campo de defesa, Felipe Luiz lança ali o Arrascaeta, né, que faz uma jogada de profundidade ali pela ala esquerda, faz um cruzamento pro Bruno Henrique, né, que cabeceia o Everson, melhor dizendo, rebate e o Gabigol ali, aproveitando a oportunidade, efetua ali o gol de empate, né, aos 19 minutos do primeiro tempo, tá certo? O Flamengo continua pressionando, continua ali minando, né, as possibilidades do Atlético Mineiro com a sua marcação alta, com as suas linhas altas ali. E aos 19 minutos, meus amigos, aos 19 não, aos... Deixa eu ver aqui, 19... no segundo gol, né? No segundo gol do Flamengo, que foi o gol ali do Bruno Henrique, tá certo? A gente vê que tem ali uma participação novamente do Arrascaeta, né? O Arrascaeta participou bem dos dois gols do Flamengo, né? Foi aos 19 minutos. Eu acredito que o primeiro gol foi bem no início, né? Foi bem no início do segundo tempo, o gol do Gabigol. E aos 19 do segundo tempo foi o gol o gol do Bruno Henrique, né? Como eu tenho falado, a Arrascaeta lança para o Lázaro, que invade ali a defesa do Atlético Mineiro, lança, né, numa jogada ali de contra-ataque e vê ali o Gabigol fazendo ali um corte, né, para o lado esquerdo, enquanto o Bruno Henrique ia para o lado direito, que foi lançado, né, pelo Lázaro ali numa bola sensacional. Lázaro jogou muito bem ontem, né, lançou o Gabigol e o Gabigol deu um toquezinho sutil na bola que cobriu o goleiro Everson, sendo assim o Flamengo 2-1. E nos 29 minutos, praticamente 10 minutos depois aí, o Flamengo segurando a pressão do Atlético Mineiro, a gente vê que numa bola assim, que a gente não consegue entender, o Atlético Mineiro lança a bola para dentro da área ali, pressionando o Flamengo. O Rodinei não consegue interceptar no segundo pau ali o lançamento. O jogador, se eu não estou enganado, foi o próprio Arana, né? Ou foi o Arana que cabeceou para dentro da área e encontrou ali o Hulk, que dominou a bola, ajeitou, colocou para o seu pé e no meio ali do Fabrício Bruno e do Davi Luiz efetuou o gol e sacramentou o empate do jogo, né, entre Atlético Mineiro e Flamengo.
2-2, a partida vai continuando, o juiz apita o final da partida, sendo que no decorrer do jogo, meus amigos, o Paulo Souza fez as mudanças, né? Tirou ali, logo após a virada do Flamengo, tirou o Bruno Henrique, colocou o Andréas, né? A gente vê que ele fez essa mudança. Teve a mudança também do próprio Felipe Luiz. Tirou o Felipe Luiz e colocou aqui, deixa eu dar uma olhada. Colocou o Léo Pereira, né? E tirou o Everton Ribeiro e colocou o Lázaro, né? E a gente vê, meus amigos, que e também teve também a saída do Arrascaeta, né? Arrascaeta saiu para a entrada do Vitinho, né? A gente vê que com essas mudanças o Flamengo perdeu aí jogadores importantes, né? O próprio Arrascaeta, o próprio Bruno, né? Bruno Henrique e o Everton Ribeiro também são batedores certamente oficiais do Flamengo, né? O Flamengo ali na pessoa do Paulo Souza fez essas mudanças, né? Visando também que esses jogadores não estavam num momento físico muito bom, estavam vindo aí de situações diferentes, né? Dentro das últimas partidas do Campeonato Carioca, e realmente foi efetuada essas trocas aí visando que o Flamengo estava em vantagem, né? Na partida estava 2-1. E o que acontece com o empate do Hulk, do Atlético Mineiro, né? O Hulk fez o gol ali. O Flamengo acabou ficando sem força de jogadores ali para as batidas dos pênaltis, né? E o que acontece? Pelo Atlético Mineiro, meus amigos, Hulk, Nacho, Ademir, Arana, fizeram, né, os seus gols. As 5 primeiras cobranças foram efetuadas pelo Atlético Mineiro, 5 também pelo Flamengo, né? O Flamengo ali foi o Lázaro que efetuou o gol, Vitinho, Diego Ribas, Davi Luiz e o último foi o Gabigol, né? Aí a parte, meus amigos, que mais assim, que era para ter sido mesmo um momento apoteótico, né, na partida de ontem, foi a primeira cobrança alternada, né, que foi o Guga, o lateral direito, que confesso, né, rubro-negro. Ele não efetuou o seu gol, aí deu a oportunidade para o Arão. Arão perdeu a sua oportunidade, a primeira oportunidade aí de levar o campeonato, né, de ser campeão. O Everson, goleiro, bateu também, perdeu a possibilidade ali de sair na frente, dando a oportunidade ao Mateuzinho, né, que entrou descansado, e o Mateuzinho pegou, não efetuou também a sua penalidade, né? Aí veio o Natan e o Léo Pereira, os dois bateram muito bem, né, efetuaram os gols, e Mariano perdeu, Fabrício também perdeu. A gente vê aí que já é o que? Primeira, segunda, terceira oportunidade que o Flamengo tem no jogo de sacramentar, né, e ser campeão. Não aproveitou a oportunidade. Aí veio o Godin. O Godin pegou, perdeu. Aí pela quarta vez, Hugo também perdeu. Aí, meus amigos, eu vou lhe contar um negócio. Aí eu já estava com o coração na mão. E quando eu vi o Hulk indo batendo, eu ia imaginar que o Hulk batendo a penalidade, o Gabigol ia bater também. Mas o que acontece? A notícia que se tem é que enquanto o Hulk estava batendo o pênalti, os jogadores do Flamengo estavam discutindo, né, entre si quem seria o batedor. E muitos questionam, né, por conta do Gabigol não ter assumido essa responsabilidade, né, deixou essa responsabilidade para o Vitinho, né, deixou a batata quente para o Vitinho. E muitos estão aí taxando aí o Gabigol como pipoqueiro, né? Estão invadindo as redes sociais do jogador e dizendo que o jogador é pipoqueiro, né? Eu vejo que realmente faltou para ele realmente um compromisso
de assumir essa responsabilidade, né? Vendo ele que o Gabigol seria ali o jogador que divide com ele as atenções, né, ali do jogo, ele poderia ter pegado essa penalidade e ter também tentado concluir em gol, né? Mas, meus amigos, a gente precisa entender que durante o jogo o Flamengo realmente se colocou a fim de jogar, a fim de vencer. Teve erros ali do Hugo, teve, mas teve também falhas lá no ataque, possibilidades de gol que não foram efetuadas. Então a gente tem que ver no contexto geral de como foi a partida, tá certo? De como foi o jogo. E o Flamengo teve aí 4 oportunidades para sacramentar e ser campeão e não aproveitou, né? Arão, Mateuzinho, Fabrício, Hugo. Entendeu? Então, assim, perder essas oportunidades é a mesma coisa que tá assim entregando o campeonato para o Atlético Mineiro. Então foi o que aconteceu ontem. O Flamengo foi bem? Foi. Precisa corrigir algumas coisas? Precisa. Mas o Flamengo soube se impor na partida de ontem e a gente sabe que pênalti é loteria, né? Então o Atlético Mineiro aproveitou a sua oportunidade e se consagrou campeão da Supercopa do Brasil. Tá certo? Meus amigos, essa é um pouco da análise que eu faço sobre o Flamengo. O Flamengo precisa levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A gente precisa acreditar nesse time, nesse técnico, entendeu? Todo mundo erra, todo mundo tem as suas falhas, mas que sabemos que esses jogadores têm a oportunidade de se redimirem, né? E haverá tempo para se redimir, ainda é início de campeonato e vamos torcer que o Flamengo venha engrenar e venha dar alegrias aí, né? Para sarar essa ferida que ficou da partida de ontem, né? Da final da Supercopa do Brasil. No mais, meus amigos, um abraço para todos, saudações rubro-negras. Não se esquece de se inscrever, é de graça, tá certo? Ative o sininho das notificações, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá certo? E até o próximo vídeo, assim se o Senhor nos permitir, eu creio que Ele vai nos permitir. Tchau, tchau, um abraço.